meu nome é Elisete Pioner, eu tenho 56 anos, tenho 2 filhas gêmeas, a Paula e a Elisa, elas têm 17 anos. Meus pais são o Ivo e a Claire Pioner. Tenho 2 irmãos mais novos, o Ivandro e o Ivonei. Todos nós trabalhamos na Pioner. Eu nasci aqui em Caxias do Sul, fiz meu primeiro grau, que hoje se chama Séries Iniciais, no Madre Milda. Meu segundo grau, que hoje é Ensino Fundamental, eu fiz no São José. Me formei em Magistério, estudei Pedagogia na UX, depois me formei em Administração de Empresas na UX. Em sequência, eu fiz a pós-graduação em Marketing na CDL. E, por fim, eu acabei fazendo o curso de Técnica Ótica em Santa Catarina. Então, eu gosto de estudar, eu estou sempre me atualizando, no que surge um curso eu estou fazendo, até hoje eu sou assim. Posso dizer que eu tive uma infância bem feliz, vivi na época em que a gente morava em casa, podia brincar na rua de noite. E se eu for contar a história de como tudo começou, eu tenho que começar contando do meu pai. Dentro de casa, a minha mãe começou como costureira, meu pai trabalhava de noite na Madesórze. E com o tempo, à tarde, ele fez o curso de consertador de relógios. E daí ele veio a trabalhar de tarde, ele botou a Pioner na sala da nossa casa, onde ele começou a consertar relógios e vender, e à noite ele trabalhava então na Madesórze. Depois ele colocou a Pioner então na BR, transferiu a Pioner, no caso da sala de casa, para a BR-116. Eu cresci vendo eles trabalharem muito e com 13 anos dá para se dizer que eu comecei minha carreira profissional. Então todas as minhas inspirações começaram por aí. Trabalhei na BR-116 por 16 anos, fui compradora, fiz crediário, fiz cobrança, consertei despertador, consertei relógio de parede. Então assim, eu fiz tudo que uma empresa precisa, então eu sabia tudo do ramo. Durante esse tempo então, que eu fui trabalhando dentro da Pioner, eu fui despertando a vontade, o desejo e o sonho de ter minha própria loja. Em 2002 eu acabei comprando essa sala comercial da Avenida Rio Branco, em frente ao quartel. Mas eu só consegui abrir meu ponto de venda em 1996. Foi daí que começou a segunda unidade da Pioner, que daí foi a unidade da Pioner Rio Branco. Quando eu vim para cá, eu saí de um lugar que já tinha 29 anos. Então eu saí de um ponto consolidado e ninguém conhecia a Pioner aqui no bairro Rio Branco, então foi bem difícil. Tive 2 casamentos. Então meu primeiro casamento, meu marido, que foi o que me ajudou a fundar a segunda Pioner e a colocar a ótica Pioner, veio a falecer de leucemia. Fui para o curso de técnica ótica, acabei conhecendo meu segundo marido, dele que veio as minhas 2 filhas, a Elisa e a Paula. No 3º ano da empresa, quando então, segundo a própria administração de empresas fala, eu estava estabilizada. E foi nesse momento então que a gente teve o diagnóstico de leucemia. Quando veio o diagnóstico da doença, a vida deu uma mudada. A gente foi fazer o tratamento em Porto Alegre, ficou lá por 1 ano e 8 meses. Quando eu voltei, o faturamento da empresa estava pela metade, levei 3 anos para atingir o mesmo faturamento de quando eu saí. Falando de desafios e superação, realmente eu tive vários, eu fui construída, e hoje eu sou uma mulher muito resiliente devido às minhas histórias. Eu acho que o primeiro desafio realmente é ser mulher, que quando eu comecei no ramo relojoeiro, joalheiro, de ótica, quase não tinha mulheres. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar feiras, as feiras de joia, de relógio, de óculos, eu fui ficando conhecida e foi se perdendo um pouco esse paradigma de ser mulher. Então, esse foi um marco na minha história profissional, sair de um lugar consolidado e colocar a minha empresa. O segundo desafio grande que eu tive, então, foi a doença, porque daí eu tive outra realidade, é um contexto que tu não espera.
O terceiro desafio que eu tive foi um assalto em 2010, daí também começa tudo de novo. Então esses momentos foram os mais marcantes da minha vida, mas eu posso afirmar que graças à minha família, o apoio de pais e irmãos, então eu sempre consegui dar a volta. Por isso, então, eu só tenho gratidão a eles. Eu trabalhava então na loja dos meus pais e eu fui vendo assim que eu queria uma loja para mim. Então, queria ser independente, tinha sonhos. Então, eu disse assim, eu vou ter que sair daqui. Então, fui fazendo o planejamento, né, ao longo dos anos e consegui realizar esse sonho. E também eu acabei realizando outra conquista, outro sonho, que era ter uma loja especializada infantil. Então eu tenho 2 lojas prazerosas, eu sou uma mulher muito realizada, eu amo o que eu faço, eu adoro atender pessoas, conversar, sempre tratei muito bem meus colaboradores, sempre ouvi meus clientes, sempre ouvi os fornecedores, então tu acaba fazendo uma construção de todas essas histórias e essas histórias é que te ajudam a vencer os desafios. O que eu quero dizer com paradigmas para a mulher? Então, há pouco tempo atrás, a mulher era vista como não tinha capacidade, tinha que cuidar dos filhos, né? Então, o paradigma que eu falo vencido de hoje é que nós temos capacidade, nós temos condições, somos multifuncionais, mas eu acho que a gente agrega muito. E não tem hoje em dia como tu trabalhar sozinho, tudo é trabalho em equipe. E quanto mais mista for essa equipe, melhor. Então, se tu trabalhar com outras mulheres de outras faixas etárias, com os outros homens, tudo isso vai te agregar conhecimento. Aquele medo de ser mulher, de não conseguir realizar as coisas, ele acabou. Daqui para frente, o empreendedorismo feminino está cada vez mais pujante, então não tem o porquê a gente se esconder no medo. Pesquisa, descobre o que tu quer fazer, como tu quer fazer, porque quanto mais conhecimento tu tiver, menos medo tu vai ter e mais condições daquilo dar certo. Não vá atrás de ouvir as pessoas negativas, vá atrás de sim, eu consigo, eu vou realizar, eu sei o que eu estou fazendo e vai em frente. Eu queria agradecer muito por ter sido escolhida nesse 20º Mérito da Mulher Empreendedora. Acho que tem muitas mulheres caxienses com condições, mas me sinto muito honrada. Quem me conhece sabe que eu sou muito realizada profissionalmente, sabe que eu tenho muitas vontades de realizar muitas outras coisas, mas eu acho que o que fica de mais importante é o legado que tu vai deixar. O que eu fiz durante essa vida para marcar como pessoa, para inspirar outras pessoas, a nossa individualidade. E essa individualidade é que nos torna um ser humano diferente. Então, muito obrigada a todos e a todas as mulheres e vamos em frente.